A paz de Deus a todas as nações. Vamos hoje falar sobre a ressurreição dos mortos, escrito ali em Tessalonicenses, e a vinda de Jesus nas nuvens, e a reunião das nações que irão ao encontro do Senhor nos ares. Antes de começar a ler as profecias do livro de Daniel sobre os quatro... sobre o carneiro e o bode. Sobre os quatro animais será outro vídeo, se Deus permitir, eu, Sandro Pedro, farei. Mas esse é sobre o carneiro e o bode de Daniel 8. Daniel capítulo 8, versículos de 1 a 27. Hoje, graças a Deus, nessa madrugada do dia 26 de maio de 2022, nasceu o terceiro ovinho da minha calopsita fêmea. Vamos, antes de falar a profecia de Daniel, do capítulo 8, versículos de 1 a 27, que se refere ao fim dos tempos, vamos conhecer onde fica a Média e a Pérsia, que no caso é o atual Irã. Mas de onde vieram os medos e os persas? Os medos e os persas vieram da atual Rússia. Vamos ler um pouquinho sobre a Pérsia e sobre os medos, que é a Média. A Pérsia se encontrava na região a leste da Mesopotâmia, atual Iraque, no longo planalto do Irã. A maioria dos territórios ocupados pelos persas era improdutível, ou seja, pouco fértil. No ano 2000 a.C., os medos e os persas, originários dos territórios da atual Rússia, foram ocupando a região do Planalto iraniano. Então, a Média e a Pérsia fica no Irã, no país do Irã. Teve até uma guerra nesses últimos meses agora. Deixa eu ver se tem mais algo. Deixa eu ver. Tem mais algo sobre a Pérsia, que fica no Irã. Os persas constituíram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A Pérsia se localizava principalmente ao leste da Mesopotâmia, no atual território ocupado pelo Irã, que era chamado de Pérsia até 1935, quando mudou seu nome. Aqui, ó, mais um pouco sobre os persas. Os medos e os persas, a Média e a Pérsia, originários dos territórios da atual Rússia, foram ocupando a região do Planalto iraniano. Os medos se estabeleceram ao norte e os persas ao sul do território. Já que sabemos agora onde fica a Média e a Pérsia, vamos ler a profecia de Deus sobre o fim dos tempos, que se refere também ao reinado do Anticristo. O Anticristo, como diz ali na Sagrada Escritura, o Anticristo significa falso profeta. Além da Sagrada Escritura com ele, mas usa de engano. E como a palavra de Deus diz, nenhuma mentira vem da verdade. Escrito em 1 João 2, versículo 21. Vamos ler então. Daniel capítulo 8, versículos de 1 a 27. No terceiro ano do reinado de Belsazar, apareceu-me
uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Susa, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. O rio Ulai, que fica ali, no Irã. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando isso, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o furor da sua força. Vi-o chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida o bode o lançou por terra e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força. Aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 outros chifres, também notáveis, para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Engrandeceu-se até o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem, e eu vi uma voz do homem entre as margens do Ulai, que fica aqui no Irã, a qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra, adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. E disse: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ele se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo, porém, é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. No fim do seu reinado, porém, quando os transgressores encherem a medida de seu pecado, se levantará um rei feroz de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Deus está se referindo aqui sobre o anticristo, o falso profeta, aquele que, além da Sagrada Escritura estar com ele, mesmo assim, usa de engano. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Deixa eu desligar o alarme. Aqui. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano no seu coração.
Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas sem esforço de mãos humanas, esse anticristo, que é o falso profeta, será quebrado. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, Daniel, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo alguns dias, então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Como disse Jesus, quando vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Essa foi a profecia de Deus em Daniel sobre o fim dos tempos. Daniel, capítulo 8, versículos de 1 a 27. Estamos com 11 minutos e 4 segundos de vídeo até o momento. Vamos ler agora sobre a ressurreição dos mortos quando Jesus aparecer perante as nuvens dos céus e todas as nações verão. Deixa eu ver. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 em diante. E também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 11. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas para que esse dia vos surpreenda como se fosse um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiamos, quer durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora eu acabei lendo o capítulo 5. O certo era eu ter primeiro lido o capítulo 4. Vou ler agora o capítulo 4, versículos de 13 a 18, então. Não querendo, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que já morreram em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já morreram, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora eu vou ler de novo 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando aqui na terra andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela
que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como se fosse um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos ou quer dormamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Essa palavra aqui que diz, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos ou quer durmamos. Está se falando a respeito dos que já morreram em Cristo, os que estão dormindo. Vivamos com Ele. Vivamos com Jesus, o único caminho para chegar a Deus. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Esse livro de Tessalonicenses, aqui está o início dele, ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça, paz vos sejam dadas. Tessalonicenses é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas onde fica a Tessalônica nos dias de hoje? Tessalônica fica ali na Grécia. Tessalônica fica no país da Grécia. Graças a Deus, então, como eu falei, nesse dia 26, nessa madrugada desse dia 26 de maio de 2022, graças a Deus, a minha calopsita fêmea botou o terceiro ovinho. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todas as nações, em nome do Pai, e também em nome do Filho, e também em nome do Espírito Santo. Como Jesus falou, quando estava subindo ao céu, Jesus falando aos seus discípulos: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo o que eu tenho ordenado, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como disse Jesus, o Pai, Deus é Espírito, e é necessário que o adoremos em Espírito e em verdade. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todas as nações.